E aí, financistas, beleza? Bom, estou aqui hoje para discutir com vocês essa nova alta na taxa Selic e o que isso pode impactar nos seus investimentos. Então vamos lá. Galera, primeira coisa, eu quero dividir esse debate em dois. Eu quero discutir as influências desse aumento nos investimentos de curto e nos investimentos de longo prazo. Eu tenho ouvido o seguinte argumento: o aumento da Selic vai trazer os investidores de volta para os títulos públicos, para os investimentos de renda fixa, etc. Bom, vou apresentar para vocês o meu argumento, tá? Eu não acredito que isso vai acontecer agora no curto prazo. Talvez, com aumentos sucessivos da Selic, tenha algum momento que isso possa voltar a acontecer, volte a ter uma demanda por títulos públicos, etc. Mas atualmente eu ainda não acredito nisso, tá? Posso estar errado, mas ainda não acredito nisso e eu vou explicar para vocês. Uma taxa de juros, ela tem que ser composta por três coisas, tá? Uma taxa de juros, ela tem que remunerar o seu risco, ela tem que remunerar a inflação, né, o aumento generalizado e persistente de preços, e ela também precisa remunerar, digamos assim, uma taxa natural, uma taxa assim livre de risco, tá? É o seguinte, hoje o título público, digamos assim, mais confiável do mundo, ou dito mais confiável do mundo, é dos Estados Unidos. Peguei os juros lá, 0,25% ao ano. Peguei o IPCA acumulado do Brasil nos últimos 12 meses, 6,10%. E eu peguei também o risco Brasil, 2,76%. O IPCA você consegue lá no site do Banco Central, tá? E o risco Brasil você consegue lá no IPEA Data. Eu vou colocar os links na descrição. Com esses três valores, tá? Eu compus uma taxa de juros com esses três caras e concluí que a Selic deveria estar em 9,3%, tá? É uma conta simples, não fiz nenhuma grande modelagem matemática, nada. Fiz continha de juros compostos de maneira bem simples, tá? Então é lógico que eu não estou levando em conta um monte de coisa. Mas isso aqui já mostra que uma taxa de juros hoje que remunere a nossa inflação, o nosso risco e uma taxa mínima, digamos assim, né, uma taxa natural de juros, deveria ser 9,3%. Com esse aumento, a Selic está indo para 3,5%. Ou seja, ela deveria estar mais do que o dobro para remunerar o nosso risco e a nossa inflação. Tá? E eu não estou aqui defendendo taxa de juros alta. Tá? Muito pelo contrário, para a economia é muito melhor a taxa de juros baixa, em geral. Né? Mas eu só estou fazendo aqui uma análise que, com relação ao risco que o nosso país apresenta e a nossa inflação, essa taxa de juros ainda não remunera tudo que ela deveria remunerar. Então é difícil acreditar que os investidores, tá, que os bancos, etc., vão migrar em massa para títulos públicos por causa de um aumento de 0,75%. Então esse é o meu argumento eu acho que isso no curto prazo não vai impactar muita coisa. Agora, no longo prazo, eu tenho percebido uma coisa interessante essa semana. Eu tenho acompanhado as cotações dos títulos públicos, tá? Durante a semana toda. Tem um título interessante que é a NTNF, né? Ou também lá no site do Tesouro Nacional, ela vai estar lá como prefixado com juros semestrais, tá? O vencimento dela tá para 2031, tá? Segunda-feira eu dei uma olhada e ela estava sendo negociada a 9,21% de juros na segunda-feira. Terça-feira ela chegou a ser negociada a 9,25%, que eu consegui pegar, pode ter tido um preço ainda maior. Quarta-feira eu consegui achar o valor lá de 9,20%. E hoje, eu acabei de entrar aqui, né, antes de eu gravar esse vídeo, e achei 9,19. Ou seja, teve um aumentozinho ali até terça-feira, e aí depois duas quedas seguidas. Tá? É lógico, o dia ainda não terminou, né, etc., mas, assim, é o que estava vendendo ali. E aí eu fui pensar nisso, olha, por que será que talvez está tendo essa queda de juros de longo prazo no mercado? O que será que está acontecendo, né? Quer dizer, se fosse aumentar a demanda por juros, por títulos de curto prazo, teoricamente você teria que aumentar os juros de longo prazo para você compensar a espera do investidor para investir no longo prazo. E não é o que aconteceu. Tá? Novamente, eu não acredito que vai haver um grande aumento na demanda por títulos agora, de curto prazo. Tá? Mas uma coisa que reforça. Mas o que é interessante nisso? Talvez o mercado já não esteja acreditando tanto nos juros de longo prazo tão alto. Tá? Talvez
haja a impressão de que está se normalizando esses juros, que com esses juros aumentando, ele vai normalizar e talvez não chegue a tanto. Eu não sei, é uma hipótese, tá? Eu não estou falando que é isso, é uma coisa que eu pensei. E eu li uma matéria no Infomoney que afirmava algo muito parecido, que se eu achar, vou deixar aqui na descrição para vocês também. Então, eu acredito que talvez, se isso daqui não for uma coincidência desses dias, se isso se mostrar no tempo, talvez os investimentos com juros de longo prazo, tá? Eles podem ficar mais caros, tá? Os títulos podem aumentar de preço. Então, para quem especula com títulos de longo prazo, talvez você possa ganhar um pouco de dinheiro agora. Talvez. Não dá para saber, tá? É só uma possibilidade. Eu estou levantando uma hipótese apenas, tá? Agora, pode ser que esse título de longo prazo volte a subir, que seja um efeito dessa semana, né? Isso acontece. Pode voltar a subir e mesmo os títulos de longo prazo vão ficar mais baratos e não vão ser uma boa opção para especular, tá? Mas, de qualquer forma, não parece ter grande impacto do ponto de vista financeiro esse aumento de 0,75, pelo menos até agora, tá? Pelo menos até agora. Ainda acho que falta muito essa taxa Selic subir para a gente começar a compensar, né? Compensar, remunerar os nossos fatores aí, principalmente de risco e de inflação, para a gente poder realmente acreditar numa retomada desse mercado de juros de curto prazo, tá? Bom, mas só para não ficar sem falar nada, né? Ainda assim, com esse aumento, os juros no Brasil continuam negativo. O juros real continua negativo, tá? Então, também fiz aqui uma continha, né? Eu peguei ali os juros atual, então, tá? Que está em 3,5%, e a inflação acumulada dos últimos 12 meses, que está 6,10%, e fiz um cálculo ali de juros real, deu 2,45 negativo de juros real. Então, a gente ainda tem um cenário de juros real. Mais um motivo pelo qual acredito que talvez a gente ainda não tenha essa retomada desse mercado de juros de curto prazo, tá? Mas, assim, finanças e economia, assim, a gente pode fazer essa discussão aqui e daqui 5 minutos mostrar que eu estou errado. Acontece, tá? Mas aqui, dentro das informações que eu levantei, é o que parece que está acontecendo. Então, talvez ainda não seja o momento para ter uma grande migração para esses títulos públicos de um prazo um pouco mais curto, para esse mercado de juros de curto prazo. Ainda não acredito que seja o caso, tá? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Segue a gente aí no Insta, compartilha nas suas redes sociais, dá uma curtida no vídeo aí para ajudar o nosso trabalho, comenta aí que a gente pode abrir um debate legal, e eu quero saber a opinião de vocês. Põe aí nos comentários, o que você acha que vai acontecer com os seus investimentos agora com esse aumento da Selic?